Tá, boa noite, irmãos. Então, hoje nós estaremos falando um pouco sobre o milênio, falando um pouco sobre esse assunto escatológico que é tão importante nós sabermos nos nossos dias. Hoje, o texto que nós estaremos abordando se encontra em Apocalipse, capítulo 20. Então, eu estarei lendo do versículo 1 ao versículo 3, e nós vamos dividir esse estudo sobre o milênio, falaremos também sobre arrebatamento, sobre como as coisas acontecerão no fim dos tempos. Hoje eu estarei abordando os três primeiros versículos, que o versículo, o capítulo 20, que é onde nós vemos que é o texto que fala sobre o milênio. E na semana que vem, se Deus permitir, a gente vai estar abordando os outros três versículos, que são do versículo 4 ao versículo 6. E aí a gente acredita que a gente possa cobrir essa parte do milênio. Obviamente, a gente está lendo esse texto, que é o texto-chave, que fala sobre os 1000 anos. Aqui é o texto que fala, né, sobre o milênio. E a gente vai estar rodando pela Bíblia, né, analisando outros textos, para a gente poder ter um entendimento melhor, né, do que é o milênio. Ok? Então, nós estaremos lendo agora capítulo 20 de Apocalipse, do versículo 1 ao versículo 3. Versículo 1. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. E ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Então vamos fazer uma oração, irmãos, para a gente iniciar, ok? Senhor, nós te agradecemos pelo teu evangelho, te agradecemos por essa palavra. Abra o nosso entendimento para que nós possamos, Senhor, discernir esse assunto tão importante, Pai. Muito obrigado. É o que nós te oramos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, como eu disse, esse assunto ele é um assunto de extrema importância. Ontem até no final do culto, a gente às vezes se interessa por vários assuntos, como soteriologia, sobre salvação, predestinação e vários assuntos. Mas a escatologia ela é um assunto também de extrema importância, porque se nós não interpretarmos a escatologia como o fim dos tempos irá ocorrer realmente, as coisas elas ficam um pouco bagunçadas e nós perdemos uma percepção do nosso Senhor Jesus, que é muito importante nós entendermos, do seu reinado, do que está acontecendo exatamente agora. Quando nós entendemos o reinado do nosso Senhor Jesus Cristo de uma forma errada, na verdade isso modifica toda a forma como nós olhamos para o Senhor Jesus. Então é de extrema importância que nós venhamos entender esse assunto. Então, nessa primeira parte do milênio, é o que eu vou querer estar mostrando para os irmãos, né? Para nós entendermos o que é o milênio, quando o milênio acontece e quando que é a marca do milênio, o que acontece na marca do milênio, é, e é isso que nós devemos entender para compreendermos todo esse assunto. Então, nós vemos, primeiramente, antes de entrar no texto, eu quero falar um pouco sobre as visões que existem nos dias de hoje. Existem várias visões diferentes atuais, e isso, na verdade, as visões que têm diferente, elas são, na verdade, por causa elas divergem sobre o texto aqui em questão. É, e especificamente pelo número 1000 anos. Aqui, quando fala 1000 anos, esse é o assunto onde tem bastante divergência, né? Por eles entenderem quando que acontece, né? Então, a diferença dessas visões, basicamente, é baseado em um princípio, né? Os 1000 anos são literais ou os 1000 anos, eles são simbólicos, né? E existem três visões principais. Eu vou, na verdade, abordar duas. Na verdade, existem quatro visões.
Dessas quatro, eu vou comentar só sobre três e vou falar especificamente sobre duas, que são as principais. Existe duas visões que elas têm o mesmo nome, que são chamados os pré-milenismo, né? O pré-milenismo, e esse pré-milenismo, que é uma visão escatológica, ela se divide em duas formas, né? O pré-milenismo histórico e o pré-milenismo dispensacionalista, né? Sendo o pré-milenismo histórico, é uma visão muito antiga, na verdade, que vem desde o século II, onde que alguns pais da igreja também acreditavam dessa forma. E existe o pré-milenismo dispensacionalista, que é uma coisa mais nova, né? Que foi uma visão muito baseada naquela Bíblia de Scofield, que tem a visão dispensacionalista, e ela foi influenciada muito, né, por filmes que nós vemos, pela essa Bíblia de Scofield, né, que segue essa linha dispensacionalista. E a verdade é que grande parte, a maioria dos evangélicos, elas acreditam nessa visão futurística, né, do dispensacionalismo. E existe a visão do amilenismo. É, então, nós não iremos falar dos dois tipos de pré-milenismo, mas nós iremos abordar mais o pré-milenismo dispensacionalista, que é a visão que a maioria dos evangélicos dos nossos dias seguem, né, e entende, e vamos falar do amilenismo. Né? O amilenismo, particularmente, é a visão que eu acredito, e que para mim é o que faz sentido na Bíblia, se nós olharmos e analisarmos a Bíblia com cuidado. Então, eu vou focar, então, nessa visão, primeiramente, dispensacionalista, né, que é a mais popular, e na visão, né, amilenista, tá? Consequentemente. Em que os dispensacionalistas acreditam? Então, para a gente entender a visão dispensacionalista, que é a que a maioria dos evangélicos acreditam, tem duas implicações aqui, né? Pré-milênio, né? Eles são pré-milenistas, né? Pré-milênio quer dizer que Jesus voltará antes do milênio. Então, essa é a visão pré-milenista. Eles acreditam que Jesus voltará ao arrebatamento, né? Antes do milênio. E essa visão, ela é também pré-tribulacionista. Ela também é. Ela é pré-milenista e ela é também pré-tribulacionista, ou seja, a grande tribulação ocorrerá depois do arrebatamento, né? Ou seja, a igreja, segundo essa visão, será tirada da terra antes da grande tribulação. Ou seja, Jesus vai levar a igreja lá, vai levar a igreja lá para o céu, e aí o bicho vai pegar aqui na terra, né? A igreja que foi arrebatada, ela vai ficar ali no bem bom, lá no céu, com o Senhor Jesus, no período da grande tribulação. E isso é o que os pré-milenistas dispensacionalistas acreditam, né? Pré-milenistas, e eles são pré-tribulacionistas também. E aí, os crentes que foram arrebatados, eles ficarão 7 anos, que é o tempo da grande tribulação, o que eles chamam de bodas do Cordeiro. E o que acontecerá com as pessoas que ficaram aqui na terra? Nesse período, ainda haverá salvação para dois tipos de pessoas que ficarão, né, segundo essa visão. Para os crentes nominais, segundo eles, são crentes que não levavam as coisas de Deus a sério, e que nesse período eles terão a oportunidade, né, de se converterem realmente ao Senhor Jesus. E nesse período de grande tribulação também tem um outro tipo de pessoas, né, que inclusive é citado em Apocalipse, dos 144 mil, que essa visão acredita, né, são 144 mil judeus que se converterão na grande tribulação. A tribulação que vemos, ela vai ser marcada pela vinda do anticristo, que irá, no caso, perseguir a igreja. E os crentes nominais, né, e os judeus ali que irão se converter, né? Então, quando a grande tribulação acabar, haverá então um outro arrebatamento, segundo essa visão, né?
eles acreditam, então, não em um arrebatamento, né? No caso, são dois arrebatamentos, né? Um primeiro, que é o secreto pré-tribulacionista, que somente os crentes fiéis, né, até então irão ir, e no final da grande tribulação, outro arrebatamento para os crentes nominais, né? E para os 144 mil judeus que se converterão na grande tribulação. E esse arrebatamento secreto, nós vemos que ele é bem popular no Brasil, principalmente, nos Estados Unidos. No Brasil era bem comum até, na época que eu era crente, que eu me converti, a gente vê adesivos em carros, em caminhões, dizendo que esse veículo pode ficar desgovernado em caso de arrebatamento, né? Uma brincadeira ali que os evangélicos costumam colocar nos adesivos, né? E até, né, isso é muito baseado também no filme, né, que é bem popular até os dias de hoje, que é o filme Deixados para Trás, né? Nesse filme, inclusive, nós vemos que quando esse arrebatamento secreto, né, esse primeiro arrebatamento acontece, muitos carros ficam desgovernados, aviões caindo, né? Então eles acreditam nessa visão de dois arrebatamentos, né? Só para entendermos, a diferença entre o pré-milenista dispensacionalista e da visão pré-milenista histórica dessas duas, é apenas que os históricos não acreditam em dois arrebatamentos, mas eles também acreditam na visão de um milênio literal, né? Quando eu falo de um milênio literal, é porque será um milênio de 1000 anos, literalmente falando, 1000 anos. E nesse sentido, eu até concordo, né, com os históricos, né? Porque dois arrebatamentos não existe em lugar nenhum na Bíblia. Irmãos, a gente não vê que haverá dois arrebatamentos. Essa história de dois arrebatamentos, para mim, ela, sendo sincero, eu sei que muitos irmãos aqui podem até os dias de hoje acreditar nessa visão. Eu não falo com desrespeito, mas dois arrebatamentos, meus irmãos, a gente não acha em absolutamente nenhum lugar na Bíblia, né? Isso porque se acreditamos, né, que a questão do milênio, vamos pensar nisso, né, que a questão de um milênio literal de 1000 anos também não faz sentido, não faz sentido, né, porque ela não é bíblica. E isso vai ficar bem claro. Isso porque, se nós acreditarmos em um reino literal, um reino de 1000 anos, após a grande tribulação, como eu disse no início, muitos princípios bíblicos serão quebrados. E aí, nós conseguimos ver que essa, na verdade, ela é uma visão precipitada. Porque se ela quebra outros princípios bíblicos, não pode ser verdadeiro, né? Então, agora, para nós entendermos, eu vou falar um pouco sobre a visão amilenista e depois nós entraremos no que a Bíblia diz. A palavra amilenista, né? Ela começa com a primeira letra A. A letra A aqui significa 100. Ou seja, na palavra, ela quer dizer 100 milênio. Agora, essa palavra A ali, para te falar a verdade, ela não faz muito sentido. Porque a visão milenista, ela crê em um milênio. Ela crê no milênio. Mas ela não crê no milênio literal de 1000 anos, mas um milênio simbólico. E o motivo pelo qual a visão milenista crê de uma forma simbólica é porque se você crê da forma literal como os dispensacionalistas acreditam, né, como eu disse, vão quebrar princípios bíblicos e nós iremos ver isso daqui, né? E talvez, né, esse aqui não seja a palavra certa, né? Porque o amilenista, ele crê sim no milênio, mas não de uma forma literal, mas de uma forma simbólica. E uma coisa que fica bem claro é que a Bíblia deve ser interpretada de uma forma harmônica. Eu sempre tenho destacado isso, irmãos. A Bíblia, não podemos ler ela de uma forma isolada. Nunca devemos fazer isso. E esse é o grande engano que as pessoas normalmente cometem nos nossos dias, né? Ela deve ser lida de uma forma harmônica. Se a linha que nós estamos entendendo contradiz ou vai em uma linha diferente de uma linha soberana de Deus, ela não pode ser verdadeira. Ela está errada. E aqui veremos que isso acontece se nós não seguirmos uma linha escatológica saudável. Outro motivo que temos para entender que o milênio não é literal
Isso porque, além de não fazer sentido, vemos que a maioria dos números de Apocalipse, eles são simbólicos. Eles são simbólicos. Simbólicos, na verdade, no sentido de representar coisas, e não como descrevendo coisas. E aqui podemos interpretar 1000 anos como um período longo. Notem que não somente naquela época, mas em todas as épocas, hipérbolas eram usadas. Nós vemos na Bíblia, no caso, Paulo usa hipérbolas, ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado, um exagero ali, uma hipérbola, não queria dizer que ele iria fazer isso. É muito comum a gente dizer, vou dar esse exemplo aqui, nossa, não vamos fazer a coisa assim, porque senão vai demorar o ano inteiro, né? Às vezes a gente está falando de uma coisa que vai adicionar mais 10 minutos, e a gente fala, não, não vamos fazer dessa forma, porque se a gente for fazer dessa forma, vai demorar o ano inteiro. É uma hipérbole, irmãos, é só uma linguagem usada, e a Bíblia, na verdade, ela usa muito essa linguagem, ela usa muitas vezes hipérbolas, né? Então, eu não vejo problema nenhum nisso, e acredito que se nós entendermos dessa forma, um milênio simbólico, ela vai fazer mais sentido, tá? Eu estou falando aqui agora isso, talvez não possa fazer sentido agora, mas espera mais um pouquinho, é só a gente começar a abordar os textos, que aí vai ficar bem mais claro, né? Veremos que se interpretarmos o milênio, né, assim conseguiremos ver uma harmonia maior com tudo o que a Bíblia fala. E é assim, meus queridos irmãos, que nós sempre devemos interpretar a Bíblia. Um texto não pode ser interpretado de uma forma que ele irá opor outro texto, ou desconstruir outro texto, ou uma linha bíblica. Então, esse é um princípio muito importante que nós devemos entender. O que o milenismo, né, no caso, acredita? Não como as outras visões que acreditam que o milênio irá acontecer no futuro, mas o milênio, na verdade, está no passado. Ou seja, o milênio já começou, ele já começou, já estamos vivendo no milênio. O milênio começou na primeira vinda de Cristo, ou seja, quando o rei chegou, quando o rei começou a reinar. Na visão amilenista, se acredita que o milênio se inicia quando Jesus completou a sua obra redentora na cruz do Calvário e ressuscitou. Isso vai ficar claro também com os textos, irmãos. Ele subiu ao céu e recebeu todo o poder para reinar. Ele recebeu o governo sobre todas as coisas. E foi nesse momento que o milênio se inicia. Agora que sabemos as visões, vamos olhar para o texto. O texto aqui em questão, no Apocalipse 20, é o único texto da Bíblia que fala sobre o milênio. Vamos entender um pouco o texto, pois esse texto ele é muito chave, irmãos. Ele é chave para nós harmonizarmos ele com outros textos que nós encontramos em diversas partes na Bíblia. Senão, nós não vamos entender, né, da forma correta. Devemos entender o texto aqui com a harmonia de outros textos. Aqui nós vemos, no versículo 1 de Apocalipse, no capítulo 20, no versículo 1, que é descrito uma corrente e uma chave que o anjo traz, né? Que significa duas coisas aqui, que ele prendeu, né? Ele trouxe a corrente, ele segurou, ali está falando, né? Que ele segurou o dragão, a antiga serpente, no versículo 2, que é o diabo, Satanás, e o prendeu. Notem bem aqui. Então, essas palavras-chave aqui, elas se harmonizam com vários textos da Bíblia e nós podemos entender, né, a vinda de Jesus, quando o milênio iniciou, né, baseado nisso. E também seguindo uma linha não cronológica de Apocalipse, que eu vou explicar também para nós entendermos bem. Então, essas palavras-chave aqui, né, que o anjo traz a corrente, chave que era para prender, né, para aprisionar ali o diabo, o Satanás, né? Então, esse era o objetivo, prender o diabo nesse contexto. Notem que o próprio texto explica o motivo, né? Notem bem o motivo aqui.
E esse texto, irmãos, é muito chave nós entendermos. O motivo, qual que é o motivo que está falando aqui no texto? Aqui já no versículo 3, o motivo era para não enganar-se mais as nações. Então, o motivo, né, aqui era para que não mais enganasse as nações. Esse é o motivo. Então, Satanás, vamos entender aqui, ó, né? Ele é amarrado por 1000 anos, ele é amarrado no milênio, né? Para quê? Qual que era o motivo de ele ter sido preso, amarrado, né? Para que não enganasse mais as nações. Então, quando nós entendemos isso e harmonizarmos com os outros textos que eu vou ler, aí a gente vai entender o que é o milênio, tá? Então gravem bem esses 3 primeiros versículos, que são os versículos-chave para nós entendermos o que e quando é o milênio, né? Então, no contexto aqui, Satanás é preso para não mais enganar as nações. E aqui que ele é aqui que ele é lançado no inferno, é aqui nesse texto, porque as pessoas acreditam que é aqui que ele é amarrado, ele é jogado no inferno. Não, irmãos. Aqui não está falando que é o fim, que é aqui que ele vai ser jogado. Aqui, na verdade, está falando que o motivo, né? Ele foi preso e note que depois vai falar que ele será solto, finalzinho do versículo 3, que vai ser necessário que depois do milênio ele seja solto por pouco tempo. E a gente vai entender esse pouco tempo também, né? Esse pouco tempo, o que é esse pouco tempo? Eu vou adiantando, na verdade, esse pouco tempo é a grande tribulação, né? E a gente vai entender isso aqui direitinho. É fácil, então, meus queridos, entender, vai ficar mais fácil quando a gente harmonizar todos os textos. Agora, por que a maioria dos evangélicos, eles entendem o milênio, que o milênio ele acontecerá, né, da forma ali como os dispensacionalistas dizem? 2 motivos, irmãos. Porque eles não harmonizam o texto, né, com os outros textos da Bíblia, esse é o primeiro motivo. E segundo, porque eles leem e entendem o livro de Apocalipse de uma forma cronológica. E aí que está um erro de nós, né, interpretarmos o Apocalipse dessa forma. Tipo, quando eu digo cronológico, eu digo, termina o capítulo 1, começa o capítulo 2. Termina o capítulo 2, começa o 3, o 4 e aí vai. Dessa forma, cronológica. E os fatos que são narrados acontecem dessa forma cronológica. E na verdade não é assim. O livro de Apocalipse, na verdade, ele é dividido em 7 partes. Mas se irmos por uma linha cronológica, né, seria mais ou menos assim. No capítulo 19, o Senhor diz que o Senhor Jesus volta e destrói todos os seus inimigos. E no que nós vemos no capítulo 20? O milênio. Então, se nós acreditamos que o milênio vem depois do fim da grande tribulação, seguindo essa linha, né, cronológica, na verdade, se fosse assim, eles estariam certos, né? Se fosse seguindo uma linha cronológica, estaria certo. Mas aí que está um problema, né? Mas o problema é que, como a Bíblia toda, o Apocalipse não está em uma ordem cronológica. Mas de uma ordem aqui, o Apocalipse, né, está numa ordem cíclica. Quando eu falo cíclica, de ciclos. E especificamente de 7 ciclos, né? Um ciclo vai de um capítulo ao outro, depois ele começa a história de novo, né? E vai até o fim, começa outro ciclo, volta de novo e conta a mesma história, mas detalhes diferentes da história. Irmãos, a gente assistiu, muitos de nós aqui já assistimos as pregações expositivas do pastor Leandro Lima, que nós podemos ver todo, né, o Apocalipse, né, exposto ali por ele, e ele explica nessa visão que é muito interessante. É muito interessante você ler o Apocalipse dessa forma e você ver com que perfeição que se encaixa com os outros textos bíblicos. E é formidável. Por isso que eu sou amilianista. Porque, para mim, se a gente não for nessa linha, na verdade, o Apocalipse não faz sentido algum. Então, a gente, como eu disse, é muito importante a gente ler o Apocalipse de uma forma que vai se harmonizar com a Bíblia toda. Então, aqui que está, né, a grande charada aqui, o grande ensinamento. A Bíblia deve ser harmonizada, irmãos, né? Lembre-se desse princípio importante. Texto isolado
né? Pessoas que leem a Bíblia não gostam de texto isolado, né? Pessoas que leem a Bíblia olham a Bíblia num todo, né? Harmonizam os textos, e isso é muito importante, harmonizar os textos, né? Notem, o texto, ele será preso, são várias palavras que usa aqui, né? Para dizer que ele está limitando o poder de Satanás. E esses dados que vemos aqui em Apocalipse, vemos esses dados em outras partes da Bíblia, em várias partes da Bíblia. E aí que está a importância, né, de nós fazermos nessa linha, né? Se nós lemos o outro texto que eu quero ler, ele se encontra em Lucas capítulo 10, né, do versículo 17, Lucas capítulo 10, no versículo 17 a 20, que aqui fala do regresso dos 70, né, dos 70 discípulos que Jesus estava preparando e o enviou, né? Então vamos ler aqui. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Por que que Jesus, no texto, diz que via Satanás? Notem aqui que interessante, eles voltam todos felizinhos, porque Jesus mandou eles, e eles falam: Meu Deus, Senhor Jesus, que coisa maravilhosa! Né? Os demônios se submetem a nós pelo seu nome. Que coisa maravilhosa! E qual que foi a resposta de Jesus? Foi essa, né? Eu vi Satanás caindo. Aí a gente fica assim, o que que Jesus está dizendo, né? Isso porque ele não tinha morrido ainda e ressuscitado ainda. Por isso que ele estava vendo, né? Notem o contexto, os discípulos ficaram maravilhados porque os demônios, em nome de Jesus, se submetiam aos discípulos. E Jesus responde: Hoje vocês estão fazendo porque eu estou aqui dando essa autoridade, mas eu estou vendo Satanás caindo. Era isso que Jesus estava dizendo. O que Jesus estava dizendo aqui? Ele estava prevendo o futuro, onde ele morreria, ressuscitaria, subjugaria todo o principado e potestade. E nesse momento que Apocalipse 12, né, em um dos ciclos também que nós vemos aqui, que nos diz que o acusador foi expulso do nosso meio. Quando Jesus ressuscitou e triunfou sobre eles. E no capítulo 20, né, no ciclo aqui, a mesma coisa que nós vemos também em Apocalipse 12. Nós vemos aqui em Lucas 10, quando Jesus estava dizendo que viu Satanás caindo. Ou seja, Apocalipse 20 está dizendo não que irá acontecer, ou seja, que o milênio irá acontecer, mas que o milênio já aconteceu. E o próprio Senhor Jesus responde que estava vendo a queda de Satanás, dizendo para eles que seria o tempo onde eles teriam poder de expulsar demônios, ou seja, quando Jesus ressuscitasse. E isso aconteceu na sua primeira vinda e não na segunda. Outro texto que nós vemos, que fica no capítulo 20, ou melhor, no capítulo 12 de João, nos versículos 31 e 32. Vamos estar lendo eles? Então, João, capítulo 12, do capítulo 12, dos versículos 31 e 32. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora
o seu príncipe será expulso. Olha bem aqui, né? O príncipe será expulso. E quando for levantado da terra, atirarei todos a mim mesmo, né? Para a gente primeiramente entender esses dois versículos que Jesus está dizendo, primeiro devemos entender o que Jesus está falando aqui. Precisamos, né, entender aqui o que aconteceu antes. O que aconteceu nessa cena aqui? Alguns gregos, eles queriam ver o Senhor Jesus. Eles estavam pedindo ali, então, para os discípulos. Eles pediram para os discípulos se eles ali poderiam ver o Senhor Jesus. E os discípulos perguntaram para Jesus se eles, né, poderiam atender os gregos, né, se o Senhor poderia vê-los, os gregos ali no caso. E Jesus, para os discípulos, é até interessante, essa foi a resposta dele. Ele não respondeu nada com nada, irmãos. Ele não respondeu nada com nada. Jesus respondeu para eles aqui como se ele estivesse falando sozinho, né? Ele começou a ter um monólogo aqui, ele falar com ele mesmo, né? E qual é a resposta? Sim, né? A resposta que Jesus deu, na verdade, eles esperavam que Jesus dissesse: ah, os gregos podem ver você? Sim ou não, né? E ao invés disso, Jesus ali começou a falar da sua morte. Mas, na verdade, Jesus aqui não estava dando uma de Joãozinho sem braço para ver, para não querer ver eles aqui no caso, né? Porque na verdade tudo que o Senhor Jesus falava tem um significado. E obviamente o que ele estava falando aqui também tinha um significado, né? E se nós analisarmos o versículo 31, Jesus está dizendo, está chegando a hora, olha bem aqui, está chegando a hora do príncipe desse mundo ser expulso. E quando Satanás seria expulso, quando foi relatado ali, Lucas 10, Apocalipse 12, Apocalipse 20, e no texto aqui em questão, olha bem o que o texto diz. Quando eu for levantado. O que quer dizer Jesus quando ele fosse levantado? Cruz, na cruz do Calvário. Esse é o momento onde Satanás seria expulso, amarrado, lançado fora, neutralizado. Nesse momento, quando Jesus fosse levantado. Eu acho que vocês já começam a ver um pouquinho, entender o que eu estou querendo dizer, né? O milênio começa quando? Reinado de Cristo. Quando que ele reina? Quando que Apocalipse, harmonizado com os textos aqui, acontece? A gente já começa a entender um pouquinho, né, do que é o milênio. E ele diz, quando ele fosse levantado, ele atrairia todos a ele. Olha que interessante aqui. E essa foi a resposta de Jesus para os gregos. Os gregos poderiam ver o Senhor aqui? Não. Agora não. O Senhor Jesus está dizendo, agora não. Agora eles não poderiam. Mas quando ele fosse levantado, ele atrairia todos a ele. Jesus está dizendo que quando ele fosse crucificado e ressuscitasse dentre os mortos, ele atrairia todos a ele. Gregos, romanos, americanos, japoneses, pessoas de todas as tribos e de todas as nações. Isso quer dizer que Jesus não podia receber nenhum outro judeu? Não, irmãos, não é isso. Nós vemos no caso, um caso bem popular, né, que é conhecido da Bíblia, da mulher cananeia, que clamou ali a Jesus para libertar a sua filha que estava endemoniada, né? E Jesus disse que não tinha sido enviado a não ser para as ovelhas perdidas de Israel. E que não era bom dar os pães dos filhos para os cãezinhos. Mas ela disse que os cães também comiam as migalhas, e Jesus elogiou ela, que mulher de grande fé. Jesus ali, nessa situação, ele já estava mostrando que haveria fé fora de Israel, que haveria salvação fora de Israel, mas ainda não era a hora. Apenas depois que ele fosse crucificado e que ele ressuscitasse. Aí sim. Por isso que o Senhor Jesus, antes de subir aos céus, nos deixou a instrução de ide, né? Pregar o evangelho. Ide, porque depois que ele fosse erguido, aí sim, já era a hora. E notem
que antes dele nos dar a instrução do Ide, a inauguração do milênio, ele inaugura o seu reinado na terra. É o que nós vemos no Ide, no texto de Mateus 28, ali do versículo 18 a 20, que quando ele diz: toda autoridade me foi dado no céu e na terra. Toda autoridade, irmãos. Toda autoridade quer dizer o quê? Quer dizer que Jesus manda em tudo. Jesus manda no céu, Jesus manda na terra, ele manda em tudo. Toda a autoridade é dele, pertence a ele. Ele manda. Ele é o Senhor. Por isso que o nome é Senhor. Ele é Senhor de todas as coisas, né? Ele manda nos céus e manda na terra. E ele reina à destra do Pai. O que quer dizer reinar à destra do Pai? Quer dizer que ele não reina? O milênio é quando? É quando ele reina, né? Então, né? Ele reina à destra do Pai. Ele já reina. O reino de Jesus na terra já foi inaugurado. E essa é a marca do início do milênio. Quando Jesus começa a reinar na terra, e quando ele começa a reinar na terra, Mateus 28 é muito claro. Por isso Jesus diz: ide, porque agora quem reina é eu, e Satanás não pode mais impedir a pregação do evangelho a todas as nações, porque o Senhor já reina. Por isso, vão e fazei discípulos, porque Satanás está preso, ele está amarrado, seu poder foi limitado. Ninguém pode mais deter o avanço do evangelho. Ele pode, na verdade, o Satanás, ele pode, na verdade, até deter pregadores, né? Mas o evangelho em si, ele não pode ser impedido. Por isso que o apóstolo Paulo diz que ele pregou entre cadeias. E diz que mesmo ele estando preso, né, o evangelho, todavia, não poderia ficar preso. Ninguém pode deter o avanço do evangelho, nem mesmo Satanás, porque o seu poder de enganar as nações, olha aqui, voltando para Apocalipse 20, o seu poder de enganar as nações foi tirado dele com um maravilhoso sacrifício do nosso Senhor Jesus na cruz, que deu acesso a pessoas de todas as tribos e nações. E foi quando os gregos ali que estavam perguntando para o Senhor Jesus se podia. E Jesus falou: eu estou vendo Satanás caindo. Quando ele caísse, quando ele erguesse, né? Aí sim seria a hora do milênio, onde ele reina. Aí sim seria o tempo. Notem que o poder de Satanás, meus queridos, ele é limitado no milênio. Mas quando o milênio acabar, notem lá Apocalipse 20, o que diz? Ele será, versículo 3, ele será solto por um tempo. Para quê? Para enganar novamente as nações. E quando isso acontece, meus irmãos? Na grande tribulação. É que o versículo 3 de Apocalipse 20 diz que depois do milênio, importa que ele seja solto por um tempo, ou seja, ele será solto e mais uma vez enganará as nações. Quando isso acontece? No fim do milênio, irmãos. Ele fala, depois de 1000 anos, depois do milênio. Então é óbvio que nós estamos vivendo o milênio. O milênio já foi inaugurado, né? E é muito claro, harmonizando com os outros textos da Bíblia, né? Então, isso acontece no fim do milênio, a grande tribulação, onde Satanás é solto por um período. E aí vai ser um período terrível na terra. Olha o que o texto diz, não importa que nesse período ele seja solto, para que mais uma vez engane as nações, né? E aqui, grande tribulação no encerramento do milênio. Então, o que significa, meus queridos irmãos, prender Satanás? São vários nomes aqui, prender, lançar fora, que aconteceria depois que Jesus ressuscitasse, né? Vamos lá, prender, amarrar, lançar fora, queria dizer que o poder de Satanás de enganar as nações tinha sido tirado e foi tirado deles, né? E foi tirado dele, né? Ou seja, Deus limitou o poder de Satanás de enganar todos os povos. Ou seja, Satanás não tem mais poder sobre as nações. E agora é tempo de pregar, porque quem reina é o Senhor Jesus. Devemos pregar porque o reino de Deus chegou. O milênio, o reinado de Cristo chegou. Por isso nós devemos pregar sobre esse reino. E Jesus confirma que o reino de Deus havia chegado, né?
Em Mateus capítulo 12, vamos lá, Mateus capítulo 12, do versículo 28 ao versículo 29. Lê para mim, irmão Horácio, irmão Alvan, lê para mim que eu vou só tomar um chazinho aqui, por gentileza. Mateus 12, 28 e 29. Não estão ouvindo, irmão? Não estamos ouvindo, irmão Horácio? Acho que tem que apertar no mute ali. Mas se eu expulso os demónios pelo Espírito de Deus, logo é chegada a voz do reino de Deus. Ou como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não amarrar o valente, saqueando então a sua casa? Sim, eu expliquei essa situação quando Jesus responde que ele entraria na casa do homem valente e era necessário que ele amarrasse e subjugasse, né, o homem valente. Eu expliquei isso aí, né, na pregação, algumas pregações atrás, no capítulo 3 de Marcos. Ou seja, Jesus estava dizendo que ele subjugou, ele amarrou, ele prendeu, ele invadiu a casa do valente Satanás. E olha que interessante o que ele fala no versículo 28. Se, porém, eu expulso Satanás pelo poder do Espírito Santo, então o quê? Vos é chegado o reino de Deus. Milênio, reino de Deus. Quando que é o reinado de Deus? Milênio. Já é chegado. Quando que aconteceu isso? Quando ele subjuga Satanás. Quando isso aconteceu, como já vimos? Quando ele é erguido, né, na cruz do Calvário, ou seja, o reino de Deus havia chegado. Olha o que Jesus está dizendo: o reino chegou, porque eu entrei na casa do valente Satanás e subjuguei ele, né? E é eu que mando agora, é eu que reino. A palavra amarrada nesse texto, né, é a mesma que é usada em Apocalipse 20, quando o anjo diz que segurou o dragão, né? Segurou o dragão, é a mesma palavra. Jesus, ele não vai subjugar o valente Satanás na sua segunda vida. Ele já fez isso na primeira. Ele já fez isso. E aqui, uma implicação muito séria, irmãos. Uma implicação muito séria aqui de quem não tem uma visão dos fins dos tempos saudável. Eles diminuem o sacrifício e o poder do Senhor Jesus Cristo. Por isso que nos nossos dias, né, muitas pessoas dão muita ênfase ao diabo e aos demônios, porque eles não vivem no milênio. Eles não acreditam que é Jesus que reina. Por isso que a ênfase é toda no diabo, né? Tudo é o diabo. É o diabo. Tropeça na pedra, como já falamos, é o diabo. Por isso que a ênfase às vezes é mais no diabo do que no próprio Senhor Jesus Cristo. Eles vivem como se Jesus não tivesse triunfado sobre as potestades. Olhem o que Colossenses 2,15 nos diz, né? Nos diz que todo principado, toda potestade, todas as autoridades, elas foram humilhadas publicamente quando que fala o texto? Quando Jesus triunfou sobre eles na cruz. Olha aqui, irmãos. Toda a potestade, diabo, Satanás, demônios, tudo, eles foram despojados. Mesma palavra aqui, ó. Lançados fora, despojados, amarrados, sem poder, limitados, né? Publicamente, Jesus fez isso na cruz do Calvário. Eles não têm poder nenhum, irmãos. Eles não têm poder nenhum. Ele despojou todo o principado e toda potestade. Ele prendeu, amarrou, lançou fora, neutralizou e limitou o poder do diabo e dos seus demônios. E as pessoas colocam o milênio, o reinado de Cristo lá na frente, eles diminuem a soberania e o poder de Jesus, que tem todo o poder, tanto nos céus, tanto na terra, hoje. E ele reina à destra do Pai. Devemos entender isso, meus queridos irmãos. Jesus já reina. Jesus não irá reinar. Ele já reina de uma forma totalmente
plena e soberana. No início do estudo, meus queridos, eu expliquei sobre o arrebatamento dispensacionalista. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, né, no outro estudo. Por isso que eu quis dividir na segunda parte, né? Focar mais esse primeiro estudo para nós entendermos que Jesus já reina. Se nós harmonizarmos as coisas que Jesus fala no Evangelho com o Apocalipse, entendermos dessa forma, não tem como a gente entender que ele vai reinar. Isso, na verdade, é nós diminuirmos o reino de Jesus que já reina. Né? É a gente pegar o reinado dele aqui e falar assim, não, ele não reina, ele vai reinar mais à frente. Isso não existe, irmãos. É muito claro o que a Bíblia ensina. Eu vou falar um pouquinho do arrebatamento, mas eu só vou responder aqui como e quando acontece o arrebatamento no segundo, né, segundo o amilenismo. Agora que nós entendemos que nós já vivemos o milênio e que se dissermos que o milênio acontecerá no futuro, isso é o mesmo que dizer que Jesus não reina e que ele não tem poder sobre os principados e as potestades, o arrebatamento que a Bíblia nos mostra, ele acontece depois do período da grande tribulação. Então, ou seja, estamos aqui no reino, nós estamos no milênio, estamos vivendo o milênio, acabou o milênio, o que Apocalipse diz ali? Que importa que depois ele será solto. Quando que ele é solto? Depois do milênio, né? Do período que a gente já está vivendo. Então chegará esse tempo onde Satanás será solto por um período de tempo e ele voltará a enganar as nações por um período de tempo. Depois eu entre mais em detalhes, né, sobre o período no próximo estudo. E depois desse período de grande tribulação acontecerá um arrebatamento, e não dois. Um só, hein? Não é dois, não, irmãos. Não existe dois arrebatamentos, não. Vamos entender bem isso. Depois do milênio, grande tribulação, final da grande tribulação, arrebatamento. Um arrebatamento só. É assim que nós devemos entender, né? É assim que a Bíblia nos ensina. Então, lição de hoje, irmãos, espero que todos os irmãos tenham entendido. Estamos vivendo o reinado de Cristo. O nosso soberano e maravilhoso Senhor reina. Ele não vai reinar. Ele já reina para todo sempre, irmãos. Amém? Então eu vou pedir para a Valquíria terminar a gravação. Semana que vem eu vou focar um pouquinho mais em outras coisas. Se a gente continua o texto, tem algumas implicações, algumas palavras que devem ser entendidas, marca da besta, e deixei para pegar esse outro assunto, para a gente completar um pouquinho mais o milênio, e eu sei que talvez até vocês vão fazer algumas perguntas que eu vou explicar na semana que vem, né? Tá bom? Então, pedir para a Valquíria terminar a gravação, e aí a gente abre então para os irmãos que tiverem dúvidas.